Ora, eu apresento o site que fez em 2007, que temos na internet, medjugorje.pt. É muito fácil, medjugorje.pt, basta escrever medjugorje.pt. O último J não se lê, lê-se medjugorje.pt. Ora, temos aqui então o site, portanto, jamais em qualquer outro lugar, em toda a história, desde o início do mundo, Nosso Senhor apareceu por tanto tempo e diariamente como em Medjugorje. As aparições é algo singular. O seu apelo, o seu plano é de Deus. E é urgente. Eu venho chamar pela última vez o mundo à conversão. Depois desta vez não aparecerei mais sobre a terra. É o que ela diz. Podes maior aqui? Portanto, depois de Medjugorje, não aparecerei mais sobre a terra. Diz assim. Eu vou pôr só maior um bocadinho. Agora puxa para baixo. Para cá. Ora, depois de Medjugorje, não aparecerei mais sobre a terra. Ora, depois vais puxar ali. Está bom? Isto vem para aqui. Então faz tu. Portanto, depois de Medjugorje, não aparecerei mais sobre a terra. Portanto, ela diz que é a última mensagem de Deus para a terra. Depois de Medjugorje, não aparecerei mais. A Virgem Santíssima diz que este é um tempo especial para a humanidade, em que são concedidas muitas graças. E o Senhor convida o mundo à salvação. Portanto, é o tempo da graça. Mesmo na última mensagem, vós estáis no tempo da graça. Porque depois vai haver o tempo da dura purificação. Estamos num tempo de graça, um período de graça. O primeiro período é o tempo de graça, depois vai haver o tempo da purificação, depois o tempo de Deus. São 3 tempos que estamos. Nós ainda estamos no primeiro. Depois virá o segundo período, o tempo de dura purificação da humanidade. Portanto, a humanidade vai sentir o peso do pecado, do castigo, não é? Porque para quem vive em Deus não sentirá nada. Diz Maria que quem vive em Deus, não tenham medo. Quem tem que ter medo é aqueles que estão em pecado mortal. É aqueles que não querem Deus. Esse ainda é pior. Quem está em pecado mortal ainda não é tanto, mas se crê, não é? Pior é para aqueles que não creem, que rejeitam Deus. E esse é o maior pecado, diz Maria. O maior pecado é rejeitar Deus. Compreende? Há pecados graves, mas o maior pecado ainda é dizer não preciso de ti. Compreende? Ir à missa, não quero ir à missa, não preciso de Deus, não preciso da missa. Isso é um pecado grave. Compreende? Então, depois virá um segundo período, tendo dura purificação da humanidade, e por último o terceiro, quando será a manifestação de Deus. Portanto, Deus se manifestará, diz Maria. Portanto, Deus vai se manifestar. Os acontecimentos que nestas 2 últimas décadas, antes do ano 2000, portanto, têm transformado transformado a vida de Medjugorje e do mundo. Continuam até hoje e tiveram início na tarde de 24 de junho de 81, quando numa colina próxima de Medjugorje apareceu, que é Vijakovice, uma branca figura envolta em luminosa nuvem. A imagem era de uma senhora usando reluzente vestido cinza. Porquê cinza? Porque não branco, como Fátima. Já vamos ver porquê. Porquê é que Nossa Senhora traz o vestido cinza e não branco, como Fátima? Portanto, cinza com um véu branco na cabeça. Ivanka, de 15 anos, murmurou: é a Gospa. A Miriana, esta daqui do livro, estava ao lado. A Ivanka estudava e era de Mostar. Nasceu em Mostar. E esta nasceu em Sarajevo. Só os outros 4 é que nasceram em Medjugorje. E elas estavam a passar férias. E o que é que falam as meninas naquela idade? O que é que falam? Da moda, dos namoricos, não é? E, portanto, as duas falavam assim disso. Quando a Ivanka disse é a Gospa quer dizer Nossa Senhora, na língua deles, é a Gospa, em croata significa Nossa Senhora, a aparição se repetiu nos dias seguintes e a Senhora disse chamava-se a Rainha da Paz. Quando a Ivanka disse que era a Gospa,
A mãe de Miriana, e portanto as pessoas são respeitadas, não falavam dos filhos das aparições de Maria. Eles não podiam falar, porque a política era comunismo. Os pais, se falassem às crianças que Nossa Senhora aparecia em Lourdes, porque elas tinham lá Nossa Senhora de Lourdes, é a única imagem que tem Medjugorje, desde o início, é a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, muito bonita, de uns 2 metros de altura lá na igreja. E o facto é que os pais não podiam falar das aparições, não podiam falar muito de Jesus, só ensinavam a ir à igreja, a viver bem a missa, aqueles que viviam, né? Que viviam, para as pessoas viviam muito a fé. E então, porque os pais sabiam que se eles falassem às crianças que Nossa Senhora apareceu em Lourdes, que falou assim, e as crianças facilmente batem com a língua nos dedos, né? E se eles falassem aos colegas na escola, se os professores que eram comunistas ou que era, ouvissem, os pais eram retirados do trabalho, eram maltratados, eram presos, né? Porque a religião era, né? Eles não podiam falar, porque muita gente desaparecia. Com o Tito, muita gente desapareceu, né? Com o Tito, era ele que governava toda a Jugoslávia, e por isso eles não podiam falar aos filhos das aparições, da fé. A Miriana, por exemplo, aqui diz neste livro, eu pedi à minha mãe, porque eu senti Miriana começou a sentir um desejo de ir para Medjugorje, para a casa dos tios e dos avós. Mas os pais estavam, portanto, fizeram e viviam, e ela nasceu em Sarajevo. E ela começou a sentir o desejo de rezar, ainda jovem. Pediu um livro à mãe, um livro de orações. E a mãe deu-lhe o único livro de orações que tinha recebido no dia do casamento, porque quando casam, o padre dá um livro de orações. E ela deu o livro do casamento dela, para a Miriana rezar. Mas foi antes das aparições. A Miriana fala aqui, realmente eu tinha alguma coisa. Os meus pais, enquanto iam para a praia, que tem muitas praias, né? É bonita, a Jugoslávia é muito bonita. A Croácia tem 1.001 ilhas, né? Dizem que tem tantas ilhas, né? E o certo é que ela não queria ir para a praia, ela queria ir para Medjugorje. Alguma coisa já a chamava para Medjugorje. Ainda muito nova e trabalhava duro. Desde manhãzinha até à noite, a colher o tabaco, porque lá fazia-se tabaco, né? Plantava-se tabaco, colhia-se tabaco, né? E quando Nossa Senhora apareceu numa das aparições, disse para eles não plantarem tabaco, porque faz muito mal à saúde. Deus vos dará outro meio de subsistência. Era a coisa que dava mais lucro. E os agricultores obedeceram todos, deixaram de plantar tabaco, de cultivar tabaco. E, portanto, Maria pediu para eles. E hoje, pronto, é uma vila que atrai muito desenvolvimento, mesmo para a Bósnia. Então, a Miriana já tinha esta tendência. Então, ela, que nasceu em Sarajevo, onde começou a Primeira Guerra Mundial, não é? Foi em Sarajevo. Portanto, vejam, Nossa Senhora vai escolher uma jovem para aparecer, é ela que tem os segredos do que vai acontecer no futuro. Em Sarajevo, onde começou a Primeira Guerra Mundial, com a morte do príncipe da Áustria, né? Foi assassinado o príncipe, e a partir daí começou a Guerra Mundial. Ora, então, aqui as aparições, a gospel, portanto, escolhe esta jovem, a Ivanka, que estava mais para cima um bocadinho, a minha imagem, para cima a imagem toda. Não, aqui. Portanto, aqui então temos os 6 videntes, a Visca, a Miriana, que é esta que tem o livro, que tem os segredos, ela que tem os segredos, ela que tem o pergaminho, ela é que vai entrar em oração junto com o padre Petar, que vamos ver já. A Maria tem aparição no dia 25, ainda tem aparições todo dia. A Visca também ainda tem aparições todos os dias. A Visca, a Maria e o Ivan. O Ivan está na América, a Maria está na Itália, e a Visca, que tem aparições, está em Medjugorje. A Visca sofre muito desde o início. Talvez mais de 50 operações já fez ela, esta. A Visca é muito doente. Um dia as pessoas diziam, Visca, mas Nossa Senhora aparece e não te cura.
Então porque é que a Nossa Senhora vem e não te cura? E ela, então, influenciada pelas pessoas, Nossa Senhora perguntou: queres a cruz? Queres a saúde sem aparições? Ou queres antes a cruz com aparições? Influenciada pelos parentes, ela disse: eu quero a cura. Só que deixou de ver Nossa Senhora todos os dias. E passado 15 dias ela estava tão ansiosa e Nossa Senhora apareceu-lhe: queres antes a cruz com aparições? E ela disse: antes queria a cruz com aparições. Ela entrava em coma, estava vários dias, como Santa Teresa d'Ávila também, não é? Teve esses comas, como se morta. E vai muitas vezes ao hospital, está muitas vezes agora quando estive lá, é difícil, é aquela que menos vemos. Quando está, é um sorriso que ela não perde o sorriso durante 24 horas, está sempre a sorrir. É a que mais sorridente, é a mais feliz de todas, ela. É mais feliz. Se vocês virem, ela toca as pessoas, ela está a falar do que Nossa Senhora pede, a missa diária, as 5 pedrinhas. Vocês já ouviram falar das 5 pedrinhas? Pronto, 5 pedrinhas. Então, ela tem a mensagem, aparição dia 2, só tive 1 ano e meio de aparições, a Miriana, só tive 1 ano e meio de aparições. Depois Nossa Senhora marcou a aparição só no dia do aniversário dela. O dia do aniversário dela era dia de 18 de março. E ela diz: esse é o dia do meu aniversário. Mas não quer dizer que isto é porque a Nossa Senhora me aparece nesse dia por ser o meu aniversário. Não, é porque é uma data importante para o futuro, para os segredos. O dia 19 de março é uma data importante para os segredos. Compreende? Ora, a Miriana, então ela tem a aparição dia 2, mas ela deixou, no Natal de 1982, ela deixou de ter aparições, só ficou com a aparição diária, anual, digo. Então ela vivia muito ansiosa, porque ela tinha o documento e sabia o que estava lá escrito, o que ia acontecer. Então ela rezava muito, para tirar aquela angústia, porque há muita gente que não sabe, vai sofrer muito, não é? Porque não quer Deus, porque rejeita Deus. Então ela, Maria, passados uns anos, começou a aparecer no dia 2. Ela sentia, quando rezava, sentia a Nossa Senhora próxima. Mas então Nossa Senhora pediu a ela para rezar com ela pelos não crentes, pelos que não conhecem o amor de Deus. Então no dia 2 está uma multidão enorme, Medjugorje está cheio de gente. E desde a noite até a aparição, toda a noite, ficam em oração, à espera de Nossa Senhora, que aparece a ela no dia 2. E então essa aparição tornou-se pública para toda a gente que esteja em Medjugorje, não é verdade? Então toda a gente pode estar. Reza-se, canta-se, reza-se vários textos, né? E pronto, até às 8h30, onde Nossa Senhora aparece. E depois ela, depois de ouvir, ela está um jovem logo a tomar conta da mensagem, porque ela se disse: se eu não editar logo, eu esqueço-me. Então eu dito, Nossa Senhora me ensinou a decorar, mas eu tenho que deixar logo a mensagem. Então eu passa um jovem lá, a mensagem, depois eles ali ainda dizem em croato, em inglês e italiano. E depois, mais tarde, aparece na internet esta mensagem. Portanto, as mensagens de Medjugorje são tão fiéis ao Evangelho que a Igreja não encontra erros contra o Evangelho, contra a verdade evangélica, não é? É como Fátima, é como luz. A mensagem é pura. Portanto, não pode ser, mesmo se nós virmos as mensagens e analisarmos, ninguém pode dizer aquelas palavras com tanta carga de catequese, de amor, de santidade, da Virgem. É uma mãe. Ao lermos uma mensagem de Nossa Senhora, nós sentimos uma ternura, um amor, um carinho tão grande, não é? E por isso é que ela nos cativa. Então, a Maria, que está na Itália, tem aparições todos os dias, está à beira do Papa, não é? Está na Itália. A Ivanka, que nasceu em Mostar, está ali perto de Medjugorje, mas só tem aparições no dia do aniversário de Medjugorje, das aparições. No dia 25 de junho, a Ivanka tem a aparição anual. Portanto, todos os outros têm. Esta tem a aparição anual
e ao mesmo tempo, mais tarde, Nossa Senhora começou a aparecer, também no dia 2. Depois o Ivan tem aparições todos os dias. E o Jacob era o mais pequenino, tinha 9, 10 anos, na idade de Francisquinho, e ele, quando Nossa Senhora apareceu, no dia 24, eles fugiram. Quando a Ivanka disse, olha a gospa. E a Miriana disse, Nossa Senhora tem lá mais que fazer, andar a aparecer aqui na Terra. Porque ele nunca tinha sabido, eles não sabiam que Nossa Senhora tinha aparecido no passado. Pensavam que Nossa Senhora estava no céu. Mesmo a avó da Miriana disse, deixa Nossa Senhora lá no céu, tu pega no terço e reza. Diz ela, eu não consegui pregar o olho toda a noite. Eu rezei durante toda a noite. E de manhã, quando esperava, estava ansiosa, então, e quando chegou a hora da aparição, fomos todos ver se ela... E então foi nesse dia que eles correram por cima da montanha, dos arbustos, parecia que voavam até a Nossa Senhora, na montanha, na Colina das Aparições. Que podes então meter agora o calendário, que vamos ver então o calendário de Medjugorje. Esse. Então, aqui está, agora põe mais alto, põe lá, carrega, não carrega aqui só. Ora, portanto, aqui então, este é o mapa de Medjugorje. Temos a Colina das Aparições, estão vendo? Estão vendo a Colina das Aparições aqui? Aqui, está bem? Aqui Maria, a Colina das Aparições é mais baixo. O Krizvac, a Montanha da Cruz, tem 800 metros, aqui tem para aí 300 metros de altura. A gente sobe por este caminho, sobe por aqui. E aqui tem luzes que formam um rosário, um A, que por causa dos peregrinos, é que fizeram o caminho onde está escrito um A. E então a igreja está aqui. A igreja o padroeiro é São Tiago. A Nossa Senhora em Espanha, Nossa Senhora do Pilar, apareceu a Santiago. Nossa Senhora ainda estava na terra. Nossa Senhora ainda não tinha subido ao céu. Nossa Senhora ainda estava viva. Sabem disso? Quando Nossa Senhora... Quando o nosso apóstolo Santiago estava em Espanha, era perseguido e maltratado, estava sofrendo muito, e Nossa Senhora apareceu-lhe em cima de um pilar. Em cima de um pilar. Nossa Senhora ainda não tinha subido ao céu. E a última aparição também é numa igreja do mesmo apóstolo. Portanto, a primeira aparição de Maria na Terra e a última na Terra é ao mesmo apóstolo, está bem? O padroeiro desta igreja é Santiago. Está bem? Estão a perceber? Há toda uma ligação. Então, daqui, da igreja, a casa do Pai, a montanha da cruz, que é Jesus. Jesus está na cruz, não é? E Maria faz um triângulo perfeito. Compreendem? Um triângulo que é o símbolo de Deus. Não é? O triângulo, quando está ao contrário, é satânico, não é? Quando está à direita... Né? A base é maior, né? A base é maior e tem o bico na ponta. Quando está ao contrário, assim como a estrela de 5 pontas, né? Na moeda do euro italiano, tem assim um homem, né? O euro, não é? É o homem em pé, não é? Mas quando é ao contrário, quando é o bico para baixo, é como uma estrela, forma uma estrela o homem, né? Mas quando é ao contrário, quando é bico para baixo, é satânico, não é? Quando virem nos carros, ou assim, a estrela ao contrário com o bico para baixo, isso tenham cuidado no presépio, quando metem a estrela. Que às vezes há intenções já de outras pessoas para meter na igreja o bico para baixo. O bico sempre para cima, é o homem. Porque a estrela cristã é a cruz, com depois bicos nos cantos, está bem? A estrela cristã é a cruz. A de 6 pontas é a estrela de David. E a de 5 pontas é a estrela pentagonal. Portanto, 5 pontas, né? Pode ser o homem, portanto o homem. Ora, então, aqui, quem é que fica neste ponto? Aqui é o pai, a casa do pai. Aos 12 anos Jesus diz, não sabia que eu tenho de estar na casa do meu pai, não é?
A montanha da cruz, Jesus. E aqui quem está? Maria. Onde é que está o Espírito Santo? O que é que diz o anjo? Ave, ó cheia de graça, cheia do Espírito. São Maximiliano Kolbe diz que entre Maria e o Espírito Santo quase se confundem. Maria não está, como nós revelamos, e os apóstolos do fim dos tempos são apóstolos de Maria, não é? E São Luís Maria Monforte. E entre Maria e o Espírito Santo, Maria quase que assume um lugar na Trindade. E ela é humana. Ela é humana, mas aqui está o Espírito Santo. Aqui está o Espírito Santo. Portanto, quem é que manda? O que é que Jesus diz aos apóstolos? Recebereis o Espírito Santo para irdes ao mundo, para anunciar, não temais, né? Maria vem com esta força do Espírito. Maria traz o Espírito Santo, ou seja, o novo Pentecostes. Ela traz o novo Pentecostes. Como diz ela, nascerá um novo Pentecostes. Depois do terceiro, nascerá um novo Pentecostes. Ela vem trazer Jesus. Vem trazer Jesus. Jesus é o amor em Jesus. Ela é que dá a luz. Ela é que dá a luz. Ela que traz. Ela é mãe da igreja. Ela é mãe nossa. Ela é a mãe de Deus, né? E portanto é filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito. Portanto, ela está cheia. Portanto, então vemos Medjugorje, que era uma vilinha. Aqui havia Vijakovice, aqui umas casinhas. Aqui é o Surmanci, né? Do lado de trás é Surmanci, há uma igreja da Misericórdia. E aqui é Medjugorje. A igreja era muito grande. Quando fizeram era muito grande. E as pessoas disseram ao Sr. Padre, mas para que é uma igreja tão grande, que a gente somos tão pequeninos, a vila era muito pequenina. Havia umas 100, 200 pessoas. Mas o padre disse, ainda vai ser pequena. E é verdade, hoje é pequena. Então, por trás tem o santuário. Porque a estrada passa à frente. Portanto, este é realmente a grande apresentação onde Maria aparece. A partir daqui do monte para trás, é o que eu disse, não é? Portanto, a guerra parou aqui. A guerra parou atrás deste monte. As guerras nos Balcãs, não é? A guerra parou ali. E a Maria, quando aparece, quando eles desciam da montanha, há aqui uma cruz, quando se sobe a colina das aparições, há aqui uma cruz negra, onde Maria apareceu com a cruz de trás das costas virada para o outro lado. E dizia, paz, 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 reconciliai-vos com Deus entre vós. Ela não está virada assim, ela está virada assim para o outro lado. E isso também quer dizer alguma coisa. Ela está a dizer, aquele mundo onde se fazem as guerras, onde realmente está do lado do Oriente, onde realmente há sempre guerras, desde que Jesus disse aos judeus, né? Será-vos tirado o reino e dado a um povo que produz os seus frutos, não é? Israel nunca teve paz, em 2000 anos. Eles ainda não têm templo. Não tem o templo, não tem, porque está ocupado pela mesquita, não é? E, portanto, tudo isto, quer dizer, isto tem que, no fundo, Maria vem também para trazer a paz ao outro lado. E ela quer que o outro lado, que o mundo oriental faça a paz. Que cria paz entre eles. Paz, reconciliai-vos com Deus, e Deus é em Cristo, e entre vós. Portanto, entre vós haja paz. Então, portanto, este é o Medjugorje. Portanto, aqui tem então o centro, realmente é... As pessoas caminham por meio dos campos para ir para a colina, caminham para o Križevak, tem a Via Sacra, aqui tem o Rosário. Depois, mais tarde, o Papa João Paulo II fez o terço luminoso, né? Então, como já tinha as aparições, né? Como já tinha o Rosário aqui, os 3 terços, os gozosos, os dolorosos e os gloriosos, aqui atrás, que vai até ao Cristo, tem aqui um Cristo de pé, onde no dia 11 de setembro começou a verter lágrimas, água do joelho, deste lado, desculpa, do lado direito. No dia 11 de setembro começou a sair água do joelho de Jesus. E aquela água foi analisada e é como se fosse lágrimas. É a mesma...
substância das lágrimas. E as pessoas vão lá, passam um lencinho e trazem para pôr nos doentes. E muitas curas acontecem. Aconteceu em Lisboa, mesmo com um sacerdote que estava no hospital. E há provas disso, né? E então, este Cristo foi entregue ao Papa quando veio a Sarajevo. Era um bustozinho. É um Cristo que não tenho, tenho aí sim, mas... Então, esse Cristo é um Cristo de metal. Não sabe de onde é que aquela água sai, não sabe. Só que as pessoas vão lá, fazem filas intermináveis, às vezes já toda a noite, e vão lá passar o lencinho. Dizem testemunhas que aquilo não é só lágrimas, nem água. É o próprio sangue de... Quando as pessoas vão passar aquele lenço, mesmo que não haja lágrimas, estão a fazer carícias no corpo de Jesus. Estão a tirar o sangue. Estão a limpar o sangue. E depois levam... Portanto, isto há pessoas que depois têm revelações, não é? E, portanto, eles levam para os doentes e então muitos doentes se curam. Ora, isto é muito... Então, esse Cristo foi oferecido ao Papa quando veio a Sarajevo, quando fez 75 anos da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Foi lá e foi oferecido por um escultor essa imagem. E lá em Medjugorje foi posto, acho que tem 5 metros de altura, esse Cristo. Portanto, está de braços abertos. É um Cristo ressuscitado. E as pessoas vão. Portanto, é um caminho que vai aqui... Ainda bem. Portanto, este Cristo é um Cristo de metal, de bronze, e que as pessoas vão e estão lá com filas intermináveis, estão a liberar algumas pessoas, estão ali, pronto. E que tem a perna até mais polida, do joelho, onde sai a lágrima. Já não tem. Pronto, é só para dizer, pronto, Medjugorje é muito importante. Portanto, a primeira aparição e a última aparição a Santiago. Quem é Santiago? É o apóstolo de Jesus. Havia dois Tiagos, não é? Tiago menor e Tiago maior. Quem é este Tiago? É aquele que esteve em Compostela, não é? Portanto, e aquele que foi o primeiro a dar a vida, a morrer também. A ser morto, o primeiro apóstolo. A morrer, está bem? Ora, então, Medjugorje tem uma grande mensagem para o mundo. Vocês veem então essa mensagem que vocês têm aí? Quem não tem? Quem é que não tem a mensagem? Ora, vocês se virem a mensagem... Se vocês virem a mensagem... Quem é que não tem? Olha, vejam a mensagem dia 2. Maria, portanto, esta mensagem e todas as mensagens desde 81 até hoje são mensagens muito carregadas de amor, de catequese, de chamadas, chamamentos, apelos à conversão, à mudança. Queridos filhos, ela sempre diz queridos filhos e sempre diz obrigado. Nós não precisávamos, não é? Ela diz-nos sempre obrigado, queridos filhos. Queridos filhos, chama-nos sempre filhinhos. Peço-vos que sejam corajosos e não vacilem. A última frase repete a mesma coisa que a primeira. Diz assim, por isso escutai-me, tende coragem, não vacileis. Praticamente diz a mesma coisa. Portanto, ela vem insistir para que nós não vacilemos, porque há muita gente que desiste. Então, peço-vos que sejam corajosos. Corajosos porquê? Porque nós não podemos ser fracos. Não podemos ser cristãos de meia tigela. Não vacilem, porque até o bem mais pequeno, o menor sinal de amor vence o mal, cada vez mais visível. Nós estamos a ver o mundo cada vez mais, até em televisão, né? Só dão o que é negro. Só dão o que é
o que é mal, só dão os males, nunca dá o bem. Portanto, vemos cada vez mais visível o mal está até pelos locutores, até pela televisão, e ele é propagado, é publicitado. Meus filhos, escutem-me para que o bem possa vencer. Ou seja, ser discípula, escuta, quer dizer, ouve, para que poderes praticar. Como São Paulo diz, se eu não falar, quem é que vai escutar? Se não escutarem, como é que vão saber? Se não souberem, como é que vão praticar? Portanto, escutem para que o bem possa vencer em vós. Portanto, para que o bem possa vencer. Para que possais conhecer o amor do meu filho. Portanto, ela vem nos ensinar o amor de Jesus, que é a maior felicidade. Sabem qual é a maior felicidade? É conhecer o amor. Por que é que será tanta felicidade? É melhor ir para as praias, é melhor ter um mês de férias, não é? Não, conhecer o amor de Jesus é que é a maior felicidade. Conhecer o amor de Jesus é a maior felicidade. Portanto, se querem conhecer Jesus, leiam muito a Bíblia, leiam a vida dos santos, aí conhecerão Jesus. Que as mãos do meu filho possam abraçar-vos. Ele que ama as almas. Ele que se entregou por vós e sempre se oferece de novo na Eucaristia. Portanto, ele oferece de novo. Ele se entregou por nós. Vejam aqui, que as mãos do meu filho... Quando é que Jesus diz isto? Vinde, benditos de meu Pai, recebei como reino, o reino que está preparado desde a criação do mundo. Portanto, Jesus vai abraçar-nos, vai acolher-nos nos seus braços. Vinde. E depois diz logo a seguir, ele que ama as almas, que ninguém está. São todos temos alma. Quem é que... E depois aqui diz logo a seguir, ele que se entregou por vós e sempre se oferece de novo na Eucaristia. Portanto, ele se entregou e se oferece de novo. Portanto, a missa é Jesus vivo. Ele que tem palavras de vida eterna. Quem é que disse isto? São Pedro. Quando Jesus disse, quando os 72 discípulos foram-se embora, porque ele estava a falar, quem comer o meu corpo, quem não comer a minha carne, não tem a vida eterna. E os discípulos ficaram, mas nós vamos comer a carne deste homem, deste Jesus? E Jesus, se não comeres, não tereis a vida em vós. Então, muitos dos discípulos, dos 72, foram-se embora, só ficaram os 12. E Jesus disse aos 12, também vós quereis ir embora? E São Pedro responde, para quem iremos? Nós, Senhor. Só tu... Maria vem dizer isso. Só Ele tem palavras de vida eterna. Conhecer o seu amor, seguir os seus passos, significa ter riqueza espiritual. Portanto, conhecer o seu amor, seguir os seus passos, portanto, seguir o que Ele disse, fazer como Ele ensinou, significa ter a maior riqueza espiritual. Ser muito rico espiritualmente. Esta é a riqueza, vejam bem, que vos enche de bons sentimentos e faz ver o amor e o bem em toda a parte. Portanto, não conseguimos ver o mal. Mesmo o maior desgraçado, como Jesus na cruz, ou levou ladrão. Hoje mesmo, até conseguiu tirar daquela pessoa que matou, que assassinou, que roubou, conseguiu tirar uma semente de salva. Como o Zaqueu, que estava em cima de uma árvore, era ladrão, era cobrador de impostos, e diz, Zaqueu, desce depressa. Gozaram, maltrataram Jesus, ou seja, ele vai se hospedar em casa de um pecador. E Jesus, está aqui o Cristo, e Jesus diz também, Zaqueu é filho de Abraão. Conseguiu ver. Portanto, não vemos o mal nos outros, naquela pessoa que nos faz mal, naquele que te odeia, não conseguimos ver o mal, mas conseguimos ver uma alma, um filho de Deus, uma pessoa a salvar, uma pessoa que temos que ter compaixão. Porque o filho que às vezes maltrata a mãe é aquele que a mãe mais ama, porque a mãe quer salvar aquele filho. Porque é filho. Como dizia aquela mãe um dia a mim, padre, mas é a minha filha. O meu marido diz, se eu abrir a minha porta à minha filha às 3 da manhã, e ela diz que me põe fora de casa. O meu marido diz que me põe fora de casa também a mim. Porque ela chega às vezes às 2, às 3 da manhã, padre, mas é a minha filha.
Mas é a minha filha, não posso fechar a porta. Não posso deixar de abrir a porta, é a minha filha. Portanto, é isso que Maria nos diz realmente. Conseguimos ver o bem em todos, porque é amor. Portanto, as mães têm este amor grande, realmente que é difícil, é um amor quase igual ao de Deus, não é? Ora, faz ver o amor e o bem em toda a parte. Apóstolo do meu amor. Vejam, apóstolos, ela fala muito em apóstolos. Porquê? Porque os apóstolos, fim dos tempos, diz São Luís Maria Monforte, são apóstolos de Maria. Maria, o apóstolo, fim dos tempos, são apóstolos marianos. Que com a força, com a garra, com a Bíblia, com a cruz, com o terço, irão realmente conquistar os corações. Não se importarão de morrer por ele. Então, são apóstolos marianos. Então, apóstolos do meu amor. Filhos meus. Sede como raios de sol, que com o calor do amor do meu filho aquecei todos os que vos rodeiam. Com o calor do amor de Jesus, não é o nosso, é o de Jesus. Aquecei todos os corações das pessoas que vos rodeiam. Porquê? E com o calor do amor do meu filho aquecei todos os corações. Meus filhos, o mundo precisa tanto de apóstolos de amor. O mundo precisa de muitas orações. Portanto, ela está a pedir-nos trabalho. Está-nos a pedir muito amor, a ser apóstolo de amor, amar. Há muita gente que não tem culpa. Há muitas pessoas que são desprezadas porque não tiveram amor. Olha, eu vou-vos contar a história de São Filipe de Neri. São Filipe de Neri um dia acordou, ouviu no orfanato dele as crianças todas aos sobressaltos às tantas horas da noite, e ele acendeu a luz e viu que era um ladrão que estava no dormitório, e as crianças estavam todas aos sobressaltos, aos gritos. Ele viu que era um colega de escola e disse: leva tudo o que quiseres, mas não faças mal às crianças. E o ladrão disse: mas toda a gente me quer meter na prisão, toda a gente me quer matar, e tu não fazes mal? Só não queres que faça mal às crianças? Posso levar tudo? E o São Filipe Neri disse: sim. Eu, se tivesse o teu pai, se eu tivesse a tua mãe e os teus amigos, eu é que seria o ladrão. E tu serias o santo se tivesses os meus pais. Se estivesses no meu caminho, no meu lugar, tu é que serias o santo. E eu seria o ladrão, se tivesse os teus pais. Compreende? A educação começa de pequenino, não é? Então ele, São Filipe Neri, conseguiu ver o bem naquele ladrão. Conseguiu ver realmente, como diz aqui Maria, o mundo precisa tanto de apóstolos de amor. Pessoas que às vezes, porque há muita gente que às vezes tem traumas, tem isto, tem aquilo, porque sofreu muito. Porque foi magoada, porque foi violada, porque foi espancada, porque foi acusada de coisas injustas. Compreende? Então, diz aqui, o mundo precisa tanto de apóstolos de amor, de calor, do amor. Como diz Maria, com os raios do sol, meu filho, aquecei todos os corações, de todos aqueles que vos rodeiam. O mundo precisa de muitas orações, portanto, muitas orações, mas orações com o coração e com a alma, não só com os lábios. Estão a ver? Vejam, esta catequese, cada frase tem uma carga de sentido, de catequese, de amor, de puxar por nós. De dizer: eu preciso mais, filhinhos, eu quero mais, tu podes mais rezar mais um bocadinho, tu podes ajudar mais, filho, minha filha, tu podes, ajuda-me. A Mela está como quase a sacar, com um saca-rolhas, não é? A mãe está a pedir. Então, o mundo precisa tanto das vossas, mas orações com o coração e com a alma, sentidas. O que é rezar com o coração? Maria fala tanto de rezar com o coração. Sabem o que é rezar com o coração? É saber o que dizemos. Estamos ali não porque é um hábito, ou porque vou à missa por causa de um hábito. Não, vou por amor, vou para viver Jesus ali. Porque o cristianismo não é uma religião. Não é uma religião, ou é? Não, o cristianismo é Jesus. É eu viver Jesus. Tu viver Jesus. O cristianismo é ser cristão, é imitar Jesus. Compreendem? É isso, no fundo, que Maria quer dizer. Realmente tem necessidade de apóstolos de amor, ser como Jesus. Precisa de... E depois diz logo mais à frente: filhos meus, aspirai à santidade.
Aspirar quer dizer ter o desejo. Tanta gente me diz, e vocês também ouvem tantas vezes a dizer estas palavras, eu não quero ser santo, não é? Quer dizer, não quero ser, pensam que ser santo é estar ali sempre de joelhos. Não é estar de joelhos sempre a rezar. Ser santo não é isso. Ser santo é fazer todas as coisas com perfeição. Vou à missa, estou ali, rezo bem. Limpo a casa, vou fazer tudo para que faça. Estou servindo a Deus. Vou falar com aquela pessoa, vou procurar que ela fique cheia do meu amor, da minha paz. Portanto, tudo que faço é para fazer o bem, é para fazer bem todas as coisas. A santidade é isso, não é estar todo o dia ali, Ave Maria, Santa Maria, Glória. Não. Ser santo é fazer bem, é acolher bem as pessoas, é amar, é perdoar, é como Jesus fazia. Então, ser santo é isso. Então, diz Maria, aspirai à santidade com humildade. E permiti que permita a meu filho agir através de vós, ou seja, através de nós, em nós, Jesus vai fazer milagres, vai fazer o bem, vai agir através de mim. Tu és um instrumento, nós seremos um instrumento, como disse Jesus aos apóstolos, o Espírito Santo agirá por vós, falará por vós. Portanto, vai haver coisas muito bonitas, porque os santos, assim acontece maravilhas, milagres. Então, com humildade, porquê? Santidade com humildade, porque humildade o que é? O que é santidade com humildade? Tu passas ali na rua, fazes o bem, ajudas uma criança, dás uma esmola, fazes um retiro, fazes isto e depois vais para casa ou vais para a tua igreja. Olha, eu fiz um retiro. Olha, eu fiz isto. Olha, eu fiz aquilo. Olha, dei tantas esmolas hoje. Eu matei a fome a tanta gente. Isso é orgulho. A humildade é... Quando rezares, quando fizeres o bem, não mostres que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Porquê? Porque o Pai sabe tudo e te vai dar recompensa. Senão já recebeste a tua recompensa na terra. Estás a lembrar de alguém? És tu? Se calhar ele também faz assim. Portanto, com humildade, o que é? É nós... Com humildade, o que é? É nós fazermos sem dar a conhecer. No silêncio. As pessoas vão olhar para nós e vão ver, quem me dera, aquela pessoa. Eu conheço uma mãe de família, que sofreu muito. As filhas, não havia uma que não, uma noite ou outra, ela ia para o hospital com uma ou com outra. Porque havia lá gente, uma vizinha, que andava sempre na feitiçaria e fazia-lhe muito mal, não é? E essa senhora tanto sofria, era o marido, até o marido um dia quase teve para morrer. O que lhe valeu foi depois um sacerdote santo, muito santo, que conseguiu livrá-la de toda essa matilha de bruxarias que fazia, não é? Mas um dia estava o seu marido a morrer e ela disse a Jesus, Senhor, eu não tenho nada para te dar, era a pessoa mais pobre da minha freguesia. E ele dizia assim, e isto é importante perceber, Jesus, eu não tenho nada para te dar, mas prometo ser melhor. Eu vos digo que aquela mulher, já foi para aí há uns 20 anos, aquela mulher nunca faltou uma missa à semana, nem ao domingo. Às vezes é um combate espiritual tão grande, mas ela não falta. Seja frio, esteja neve, esteja muito calor, esteja doente, ela força-se para ir. Diz ela, às vezes até as pernas parece que tenho toneladas. Mas eu digo a Jesus, nem que vá de rasto, eu tenho que chegar a ti, à missa. E lá, naquela hora, é tanta coisa que eu vos podia dizer desta mulher. Porque esta mulher converteu a minha freguesia. Quando reza o texto, ela não reza Santa Maria, Mãe de Deus. Ela, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E toda a gente, os catequistas, foram acusar ao padre. Esta mulher reza tão depressa, reza tão devagar. O padre não diz, ela não reza mal. Nem lhe foi dizer que para não rezar mais depressa, não. O padre deixou, porque ela não estava a fazer mal a ninguém. E toda a gente reza. Toda a gente começou a ver. Pessoas que estavam com os pés para a cova, né? O seu Domingos Anjos dizia assim,
Ai, aquela mulher tão jovem e ela não falta uma missa. Eu já estou com os pés para a cova e não tenho feito nada pela minha alma. Também tenho que ir à missa. Tanta gente começou a viver e a fazer. Ouvi uma vez uma filha dela, chegava à escola, tinha o teste, o professor dava-lhe o teste, e a criança, o teste não tinha letras nenhumas. Ó, seu professor, o meu teste está em branco, a minha coisa. Como é que está em branco? Não tem nada escrito? Como é que não tem nada escrito? Então não estás a ver? Não, não tem nada, está em branco. Então o professor pegou no livro, estás a ver aqui as letras, consegues ver? Sim. Começa a ler. E ali no livro via tudo, mas no teste estava em branco. E a mãe ficou assim, isto não é normal, só pode ser o outro. Não é que ele os odeia tanto. Então ela começou a fazer uma novena ao Espírito Santo. Subir uma colina, onde tem o santuário de Nossa Senhora, né? Isto é lá, Medjugorje. E então ela começou a fazer durante o primeiro domingo de maio até o último domingo de junho. Então começava, tinha a missa de manhã e depois começava a subia, rezava o terço para baixo e para cima. 3 ou 4 terços, né? Dava para... E ela começou a fazer isso sozinha com o marido. Passado um tempo, ela fez a novena, alcançou a graça. A filha começou a ver perfeitamente o teste, tudo normal, né? Então, no segundo ano, ela alcançou a graça e disse assim, agora vou fazer mais uma novena. No ano a seguir, fez mais uma novena para agradecer a graça que tinha recebido. E ia. E depois veio o terceiro ano, mês de maio, e disse, há tanta gente que precisa, há tanta gente no mundo que sofre, que é atormentada, que precisa de orações. Então vamos fazer mais uma novena para aqueles que precisam. E até hoje ainda não parou essa novena. Já vai há anos. As pessoas vizinhas começaram a perguntar, Ana, o que é que vais fazer ao Monte Faixo? Que é onde tem lá o Nosso Senhor com um faixo de luz na mão, não é? Um santuário. Vou fazer um sacrifício, vou fazer uma novena. Podemos ir contigo? Podem, mas olha que eu vou rezar para cima e para baixo, não se fala. Está bem, nós também vamos. Por causa dessa mulher, hoje há padres, e alguns de vocês conhecem, um padre vocês conhecem, que eu sei que conhecem. Há padres, há pessoas que mudaram completamente a sua vida, não é? Por causa dessa... Professores, médicos vão atrás dela e dizem aquela mulher quando fala, quando faz a meditação dos mistérios, bate cá no fundo do coração. Professores que dizem isso. Hoje é um padre. Aquela mulher quando fala, mexe cá dentro, não é? É uma pessoa que tem a 4ª classe. Portanto, para dizer, e ela dizia-me um dia, Carlos, Padre Carlos, eu se começasse hoje, eu não começava isto. Eu tenho a 4ª classe, sou analfabeta. Eu tenho médicos, há médicos e professores que vão atrás de mim que sabem, aprenderam tanto, eu não sei nada. Deixa lá, Senhora Ana. Deus é que guia, não somos nós. Portanto, para dizer realmente que a Virgem Maria, só para dizer estas coisas, é que a Virgem Maria muitas vezes escolhe-nos. Escolhe-vos a vós para hoje. A mensagem que vós estáis a ouvir aqui, amanhã muita gente precisará de vós. Pensais que este retiro que o Padre Vítor organiza é por acaso? Vós tendes que, no dia quando chegar os segredos, vós tendes que ser luz para aqueles que não sabem nada. Onde é que levais aquelas pessoas a dizer, ajuda-me, que eu quero morrer, nem consigo. Eu não sei o que é que tenho que fazer. Ajuda-me, porque eu não sei nada destas coisas. A vossa primeira obrigação é levar um sacerdote. Confessa-te. Porque, como diz Maria, muita gente que vai a Medjugorje, o grande milagre de Medjugorje é a confissão. E se vocês virem à volta da igreja, às vezes são mais de 100 sacerdotes a confessar. É tantas confissões. Medjugorje hoje é o confessionário do mundo. Fátima é altar e Medjugorje já tem o título de confessionário do mundo.
É tantas confissões, é filas intermináveis de confissões. A pessoa, como diz Maria, como diz o ditado, quem vai a Roma e não vê o Papa, né? Portanto, ir a Roma e não ver o Papa, assim, a Medjugorje e não se confessar é a mesma coisa que não ir. Porque é tantas confissões. Medjugorje é um grande buraco em que Maria deita toda a nossa porcaria no inferno. Verdade. Tem lá, ela arranja um poço muito grande, onde toda a porcaria que levamos, ela mete toda para o inferno. Então, porque é isso que nós vimos limpos, nós vimos renovados, Medjugorje renova. Ela diz, quem vem aqui, a Medjugorje não volta a ser igual. Toda a gente. Não há ninguém, quem vai a Medjugorje fica, no fundo, a ser apóstolo. Por isso é que aqueles que vão a Medjugorje, ela começa a chamar apóstolos do meu... Apóstolos do meu... Ora, digam lá, apóstolos... Queridos filhos, meus apóstolos de amor, o mundo precisa muito de orações, mas orações com o coração e com a alma, não só com lábios. Filhos meus, aspirei a santidade com humildade e permita meu filho agir através da obra. Jesus quer nos usar a todos. Jesus quer nos usar. O machado pode dar ordens quando vocês o têm na mão, a vocês? A enxada pode dar ordens a você? Nós temos que ser instrumentos. Não podemos dar ordens a Ele. Ele é que nos deve usar. Então, usar como o Evangelho nos pede, sermos santos, aspirai à santidade. Porque só assim Deus pode nos usar bem. Uma mãe na Madeira, eu conheço muito bem, não vou dizer o nome, porque vocês podem conhecer do retiro, que elas vêm muito do retiro. Os filhos pediam dinheiro para a droga. E a mãe gritava, não pode ser, meu filho, mas sabes que o dinheiro que está a ganhar. Tu, deixa-me em paz, vai embora, deixa-me. Mas filho, sabes como são as pessoas que estão com aquela ideia na cabeça? Dá-me dinheiro, dá-me dinheiro, dá-me dinheiro. E mesmo a mãe grita e ela dá-me dinheiro e continua com a mesma... A mãe tanto enche a cabeça, quando pega lá, deixa-me em paz. E dá-lhe dinheiro. Essa mãe tem 2 filhos no cemitério, porque não fez como devia ser. Outra mãe, que eu conheço muito bem, em Pombal, também respondeu ao filho e disse, filho, não está bem, sabes que o dinheiro custa a ganhar, sabes que vais estragar a saúde, sabes que vais... Mas ela não conseguia, porque o diabo, quando é a tentação, não é? Não rezam e claro que não tem, o mal não sai, está perto, está dentro. Então a mãe pega lá, deixou de gritar para o filho, lá bolinha, pega lá, vai lá comprar. Mas enquanto o filho ia, sabe o que é que ela fazia? Ficava de joelhos diante da cruz. Enquanto o filho não chegasse, a mãe não saía diante da cruz. E sabe o que aconteceu? Passado uns meses, 2, 3 meses, o filho chegou à beira da mãe, mamá, desculpa, eu estou a gastar o teu dinheiro, eu estou a cabo da minha saúde. Perdoa-me, mãe, por ter feito isso, eu nunca mais vou voltar à droga. Agora vos digo, quem é que toca o coração? Nós só tocamos aqui. Nós só chegamos aqui. E às vezes até entra a 100 e sai a 200, não é? Dizem. Mas Deus, ou a 1000. Deus toca lá dentro. Quem às vezes mais pensam que são os salvadores? Não, ninguém é salvador. Salvador é só Ele salva. Nós não salvamos nada. Às vezes até ainda estragamos mais. Por isso a oração é, como diz Maria, ela tem uma expressão muito linda. A oração faz milagres. Queridos filhos, rezai diante da cruz, porque dela vem muitas graças para vós. A cruz é o maior sinal do amor de Deus. É o objeto mais forte na terra contra o mal. A cruz é o objeto mais... Até no ditado diz, não é? Tu foges de mim como... Portanto, está tudo dito. Não precisa mais nada. Portanto, então, vejam bem.
Portanto, sermos usados por Jesus, sermos realmente, como diz Maria, agir através de nós. Como Ele deseja, filhos meus, portanto, se nós somos santos, Ele não pode agir através de nós. Portanto, temos que mesmo dizer, eu quero ser santo, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero viver o que tu me pedes. Filhos meus, as vossas orações, agora vejam bem, porque isto é tudo catequese, olha estas 3 coisas. Queridos filhos, meus filhos, as vossas orações, boas ou más, os vossos pensamentos, bons ou maus, as vossas obras, boas ou más, porque há gente que faz orações ao diabo, não é? As bruxas, espíritas, feiticeiros, e às vezes até alguns cristãos também fazem às vezes orações sem alma, sem amor. As vossas orações, boas ou más, os vossos pensamentos, bons ou maus, as vossas obras, boas ou más, tudo isso vos abre ou fecha as portas do reino dos céus. Portanto, é preciso que as nossas orações sejam bem feitas, com o coração, que os nossos pensamentos sejam bons e afastemos os outros, não é? A tentação não é pecado, a tentação não é pecado, pois não, Padre Vítor. O que é pecado é quando nós vivemos a tentação, quando nós apanhamos, quando nós vivemos com elas. Então, afasta, corta. Porque diz o latim, tudo que é inútil, corta pela raiz. Inútil é que trunca-te, não é? Porque se não cortas pela raiz, continua a nascer, não é? Continua a crescer. Portanto, tudo isso nos traz, abre ou fecha as portas do reino dos céus. Meu filho vos mostrou o caminho. Portanto, ele é que é o caminho, ele é que é o espelho. Mas eu não vou, o meu pai não vai à missa, também não vou. Aquela pessoa ali, o vizinho também não vai à missa, também não quero ir. Estou cansado. A minha mãe, quando eu à noite dizia ao padre, Carlos, amanhã começa a nome de Jesus, queres ir comigo à missa? Sim, mamãe, eu vou. Era tão fácil dizer à noite que a gente ia. Mas de manhã estava tanto frio, gelo, neve. Mãe, está muito frio, tenho sono. Eu dava todas as desculpas à minha mãe. Mas as mães, como são sábias, pegavam numa esponja com água, deitavam-me no ouvido e eu... acordava logo. Ia com ela à missa, né? Deitava-me água no ouvido a mim. E eu acordava, ia com ela. As mães sabem como tocar. Ora, portanto, então, abre as portas. Meus filhos, eu vou mostrar-vos meu filho vos mostrou o caminho e vos deu esperança. Portanto, quer dizer que Jesus é o modelo, não é um pai, não é aquele que vai à missa, não é aquela lei do governo, não, eu tenho que seguir a Jesus. E eu vos consolo, incentivo, porque meus filhos, eu conheci a dor. Ou seja, Maria é como o Ronaldo, né? Que nos dá assim, pumba, vai lá, dá na bola e a bola vai até entrar na baliza, hein? Maria nos empurra, impulsiona, consola, nos dá esta força. E ela diz mesmo, meus filhos, eu conheci a dor, eu também sofri. Mas eu tinha fé, eu tinha esperança, vós também tendes ter fé, tendes ter esperança. Agora eu tenho o prémio no reino dos céus, eu quero que também vós tenhais o prémio no reino do meu filho. Por isso, o que ela disse no início, por isso, escutai-me, tendo coragem, não vacileis. Portanto, vejam, tudo cheio de catequese, em tão pouquinhas palavras, ela diz-nos uma grande catequese. No dia 25 de setembro, queridos filhos, também a natureza vos oferece sinais do seu amor através dos frutos que vos dá. Também vós, através da minha vinda, recebestes abundantes dons e frutos. Que estamos agora a receber também desta mensagem. Filhinhos, quanto tereis respondido ao meu chamamento? Quanto tereis? Quem é que conhece Médios agora há pouco tempo? Há quantos anos? 2 anos? Desde que eu fui lá para a guarda? Há quanto tempo não conhece Médios agora? Foi a Médios agora, sim. Pronto, portanto, Médios Gregório é a escola de Maria, é a casa da mãe, atualmente, como Fátima, né? Mas lá ela está ainda viva, como dizem os italianos. Portanto, Deus o sabe.
Portanto, que se vocês responderam ou não, Deus é que vai julgar, não é ela. Deus é que vai julgar se responderam ou não, porque quem manda é Deus. Quem a manda é Deus. E eu vos convido, não é tarde, eu vos convido, não é tarde, porque estamos no tempo da graça. Quando chegar o tempo da dura purificação é que vai ser muito, não é tarde. Decidi-vos, mais uma vez ela diz, como no dia 2, decidi-vos pela sã e pela vida com Deus na graça e na paz. Decidi-vos. Ora, portanto, se é para decidir, não fiquem para trás. Porque quem fica para trás, fica pecador. A santidade é um caminho para a frente, porque para trás ficam os pecadores, os atrasados, aqueles que não caminharam. Porque na paz, Deus vos abençoará e vos dará 100 vezes mais. Jesus disse isto aos apóstolos, se confiarem nele. Ora, o que vemos aqui, vocês querem fazer alguma pergunta? Estão cansados, não é? Querem fazer alguma pergunta? Gostavam de fazer alguma pergunta? Diga então. Ora, um dia a Virgem Maria disse aos videntes para irem ao meio de um campo. Havia um campo muito grande e disse para as pessoas da vila irem ao meio desse campo, que ela ia aparecer aos videntes. Quando chegou, eles tiveram a aparição e depois Nosso Senhor diz, agora fazei com que as pessoas toquem no meu manto. Toquem-me a mim, para me tocarem. E os videntes disseram, mas eles não te veem, como é que vão tocar? Pegai nas mãos deles e tocai. E pondo no meu manto. Então, eles pegavam nas mãos das pessoas e disseram a todas as pessoas que Nossa Senhora queria que eles tocassem no manto dela. Eles pegavam nas mãos e punham. E todos sentiam alguma coisa, um tecido muito fino. Toda a gente tocava. Eles eram 6 à volta de Nossa Senhora e pegavam nas mãos e toda a gente está em fila. E então as pessoas sentiam um tecido, sentiam alguma coisa e depois começaram a chorar os videntes. Os videntes perguntaram, Nossa, como é que o teu vestido está a ficar todo cheio de nódoas? E então, Nossa, são os vossos pecados. Há lá uma pessoa, um homem, um senhor, que se chama Marinco, que ajudou muito e protegeu e apanhou porrada também da polícia, não é? E ele que ia buscar água aos grandes no caminhão para dar, porque as pessoas vinham, era tanta gente, como no tempo de José Balta, das aparições, é tanto que as pessoas nem traziam comida, nem bebida, então ele dava a comer, dava bebida, e até a Nossa Senhora disse, aqui está um verdadeiro cristão. Disse Nossa Senhora, o Marinco. Então pediu aos videntes para chamarem o Marinco à beira de Nossa Senhora. E disse os videntes, Nossa Senhora quer dar um abraço. E diz ele sentiu um calor tão grande da mãe, né? Ele sentiu o abraço, um calor tão grande, né? E então os videntes começaram a chorar e o Marinco estava perto. E disse, o que é que se passa? Por que é que está a chorar? Não, é que o vestido de Nossa Senhora está a ficar todo preto. E disse, ninguém mais toca. Toda a gente para a paróquia. Confessaram-se acabaram de madrugada as confissões. Eram confissões realmente dos pés à cova, né? Realmente de grandes conversões. Aí realmente começou a ser o grande confessionário. Por isso Maria pede as 5 pedrinhas. A primeira é o rosário diário. Rezai, primeira pedrinha. Um dia na Bíblia está David disse que ia lutar contra o Golias. Né? O Golias era um gigante que apareceu em Israel e que esse Golias fazia medo a um exército, porque ele bastava pegar num grande tronco e derrubava tudo à sua frente, porque ele era um gigante, tinha 3, 4 metros. Então, antigamente havia gigantes, né? Na Bíblia eles falam e há testemunhos e há ossadas de gigantes. Ora, ele derrotava. E o David disse a Saul, eu vou destruir esse Golias, porque ele está a maltratar o nosso Deus e o povo santo de Deus. E o David, que era uma criança dos 15 a 6 anos, ele disse, o Saul, mas tu és uma criança, como é que vais derrotar um gigante?
Se Deus esteve comigo para matar o leão e o urso, também estará comigo para matar. Portanto, era Deus. Então, David pegou em 5 pedrinhas da ribeira e depois a corda com a funda, né? Pumba. A primeira logo cravou-se na testa e o Golias, está lá na Bíblia, né? Maria dá-nos 5 pedrinhas, eu dou-vos 5 pedrinhas contra o vosso Golias. Contra o vosso Golias. O principal objetivo de Satanás é a destruição. Por sofrer 5 pedrinhas contra o vosso Golias. Primeiro, o rosário. É a primeira pedra. Com o coração. Rezá-lo com o coração. Segunda pedra, a missa. Participação diária ou pelo menos ao domingo com comunhão. Com comunhão. A missa ao domingo sem comunhão não está completa. A missa só é completa com a comunhão. Eu não sei se o Padre David é do meu sentido, né? Porque a missa é completa com a comunhão. Porque senão é meia missa. Ouviste a palavra, mas não comungastes. Portanto, por isso é que Maria dá-nos 5 pedrinhas. Há muitas pessoas que dizem, Padre, às vezes vou a 2 missas. Quantas vezes devo comungar? Todas. Para mim, todas. Porquê que todas? Porque podes oferecer a missa por um familiar que não foi à missa. Comunga por ele. Vais à missa, há tantas almas que não foram à missa, precisam de missas. Comunga para essas almas. A missa só é completa com a comunhão. Claro, vais 2 ou 3, às vezes sacerdotes dizem 2, 3 vezes. Portanto, basta uma para nós. Mas podes comungar por outra, pelas almas. Podes comungar por uma pessoa que não vive. Portanto, porquê? Porque a missa é completa com a comunhão. Portanto, participação ao domingo com comunhão. Portanto, era preciso então Maria dar-nos a terceira pedrinha, Bíblia, leitura diária, com pequenos trechos e durante as quintas-feiras ler Mateus 6, 24, 34. O que é que quer dizer isso? O que é que diz Mateus 6, 24, 34? Olhai os passarinhos do céu, não semeiam, não colhem. Já viste algum que com fome? Olhai os lírios do campo, como ele se veste de belas cores. Nem Salomão, com todo o seu esplendor. Vejam, Maria bíblica. Buscai o reino de Deus, tudo o resto vem por acréscimo. Portanto, primeiro buscar a santidade, o reino de Deus, fazer o que Jesus mandou. Portanto, Mateus 6, 24. Todas as quintas-feiras ler Mateus 6, 24, 34. Porque o essencial do cristianismo é isso. É nós fazermos porque o que Jesus mandou. Quarta pedrinha. Praticá-la, jejum a pão e água. Praticá-la às quartas e sextas-feiras. A pão e água, com mais oração e amor. Jejum a pão e água. Podemos fazer uma refeição, podemos fazer as 2, podemos fazer as 24 horas. Cada pessoa sabe como é que pode suportar o jejum. Pode fazer jejum de chocolate, pode fazer jejum de televisão, pode fazer jejum de muita coisa. Até de tabaco. Do álcool. Tudo é jejum. Compreende? Maria, por exemplo, disse para não ver tanta televisão. Porque a televisão imprime coisas erros na nossa mente. São catequeses muitas vezes de Satanás. Ora, jejum a pão e água, nas quartas-feiras ler Mateus. Confissão, fazê-la mensalmente e também logo após ter cometido um pecado grave ou mortal. A confissão, fazê-la todos os meses. A igreja pede quantas vezes por ano? Uma. Pela Páscoa, da resto, missa e comunhão. Mas Maria pede todos os meses também, logo após. Porquê é que logo após? Logo após ter cometido um pecado grave ou mortal. Porque Maria quer que estejamos em santidade sempre. Quando tu estás em graça, em santidade, tu estás vitorioso sobre o mal. Tu estás na vitória. Tu estás na luz. Mas quando estás em pecado, se permaneces muito tempo em pecado, estás a dar trunfos ao demónio. Aqueles dias todos que vês na escuridão são do demónio. Todos aqueles momentos que tiveste com o pecado, se não te confessares, estás sempre no pecado. Estás sempre nas trevas. Então, todo esse tempo pertence ao demónio. Mas quando estás na luz, na graça, na santidade, tu pertences a Deus. Estão a ver? Portanto, por isso é que Maria pede confessar todos os meses, também logo após. Não deixeis estar muito tempo.
procurai um sacerdote, um confessionário e pedir logo perdão para estar na graça, na luz, na vitória. Estás vencendo o mal, estás na vitória, estás por cima do mal, senão estás no reino dele. Está a ver? Estamos na luz. Então é isso que Maria pede, que nós estejamos sempre prontos, como as virgens prudentes, que vivem na graça, vivem na luz, estão prontos para o Mestre chegar. Porque quando o Mestre chegar e nós não estivermos prontos, acontece como as virgens imprudentes. Não estavam preparadas para entrar na sala do noivo, não é? Por isso é que Maria se pede para estar sempre na luz, na santidade. Portanto, as 5 pedrinhas, então já percebem? Mais alguma pergunta? O manto, portanto, Maria está em cinzento, porque realmente nós sujamos. Mais uma pergunta, só para terminar. Mais alguma pergunta? Débora. Sim. Como é que o senhor sentiu essa vontade de divulgar as mensagens? Olha, eu fui para Madagascar e passado 3 anos, pronto, fiquei doente porque fiz uma igreja, tudo isso, pensava de noite para fazer de dia, né? E fiquei muito doente. E depois foi o padre Caires, hoje bispo, que obrigou-me a vir para Portugal, para me curar. Estive 1 ano em convalescência, fiz ainda a operação à apendicite, né? Com mais ou menos 30 anos. 28 anos, e depois, fui ficando, mas sentia aquele desejo das mensagens, sempre de me tocar, já quando era seminarista já me tocava estas mensagens. Depois, então, fui fazer um ano sabático a Roma, e nesse ano consegui 3 vezes. Fui no Natal, fui na Páscoa, e foi depois em junho, em julho foi no retiro, foi com o padre Gabriel Amor. Eu acompanhei também o padre Gabriel Amor, onde fez o retiro. Ele era o principal orador, e ele disse que Medjugorje, o padre Gabriel Amor, disse que Medjugorje é realmente a grande chave para a humanidade, para a salvação da humanidade. E ele dizia que Jesus mandou-nos fazer 3 coisas. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro como fosse hoje que ele disse. Pregai o Evangelho a todos os povos, esta é a primeira coisa. Curai os doentes e expulsai os demónios. A igreja só faz a primeira. Compreendem? Se a igreja fizesse as outras 2, rezar pelos doentes, curar os doentes, não é? Porque a igreja tem essa graça, esse poder. E também de expulsar os demónios. Se fizesse as outras 2, as igrejas estavam cheias e os seminários estavam cheios. Compreendem? Portanto, foi Gabriel, foi com ele. Agora, porque é que eu fui a Medjugorje? Portanto, eu sempre lutei, porque realmente acho que Medjugorje é realmente a continuação de Fátima, sim, mas é a última oportunidade que temos. Eu fiz todo o esforço para ir lá, pedi aos meus superiores, eu sou do Coração de Jesus, teoniano, não é? E realmente teve muitos desencontros, né? Teve muitos dores de cabeça, mas uma coisa me puxava. E, portanto, foram 2 vezes, depois comecei a chamar sacerdotes, não sei se o padre Vitas ainda foi comigo, mas às vezes chamava o padre Tapadas, o Alberto Tapadas, está em Ponte Sor, né? Também ia no Festival de Jovens. Eu ia uma vez, depois arranjava outros sacerdotes para irem. Depois, comecei também e depois de algumas outras coisas, comecei também a ir, levava alguns sacerdotes comigo, mas comecei nos últimos 2 anos, comecei sempre. Foi uma conquista também, porque mesmo, pronto, muitos colegas meus não dão muita importância a Medjugorje, mas eu digo que é a coisa mais linda depois da vinda de Jesus. Maria está-nos a chamar ao verdadeiro amor. E a mensagem é tão doce, se vocês virem, é tão de uma mãe, não é? Nós temos mãe, dizia o Papa, embora ele não entenda também muito bem, não é? Mas já está quebrando. Todos se vão ajoelhar, ou seja, todos vão aceitar Medjugorje, porque Medjugorje é o fim do mundo velho e o início do mundo novo. Medjugorje é a chave realmente para ultrapassar esta batalha e esta muralha que está à nossa frente, que vai ser muito difícil de ultrapassar.
E como diz Maria, quem tiver a mim por mãe e a Deus por pai, não tem que ter medo. Quem tem que ter medo é quem não tem Deus por pai e a mim por mãe. Mais alguma pergunta? Não. Eu só quero ter uma dúvida. Quando a gente reza o rosário, medita, por exemplo, hoje, nos mesmos mistérios, ou cada rosário, cada terço? Portanto, o terço é sempre 3 terços. O rosário é sempre 3 terços, está bem? Pronto, o Papa, a Igreja pede para mudar. Na quinta-feira tem que ter aquele, na segunda tem que ter os gozosos, na terça tem que ter os dolorosos. Mas no mesmo dia, não. O quê? No mesmo dia, não. No mesmo dia pode rezar 3, 4 rosários ou 5 rosários, 6, podes rezar os rosários que queres. Os mistérios. Os mistérios podes rezar sempre os mesmos, mas podes rezar os mesmos tendo rezado já os outros. Podes repetir sempre. O Padre Lima, que eu conhecia, esse santo que eu conhecia, ele rezou 33 terços num dia. E o Padre Pio rezava? Só uma pergunta. Numa família onde há só uma pessoa que tenta estar ligada a Deus, a Jesus, e tem toda a família contrária, que conselho é que dá? O que eu aconselho que dão é não ser violenta, não ser agressiva, é dar exemplo, mostrar. Mesmo que todos contrariam, não cedas, não sigas o teu marido, não sigas os teus, aqueles que estão lá. Não sigas, segue Jesus. Mesmo contra todo, eu conquistei este lugar de ser mensageiro da Rainha da Paz, né? Ou São João Batista, que portanto, só para dizer, nós vamos à frente, tu és a luz, alguém te quer à frente, compreendes? Não cedas, não vaciles, como diz Maria na mensagem, não vaciles, não desistas. Jesus é a luz, tu sabes que a luz Jesus está à frente de ti, Jesus te protege, Maria te protege, não temas, reza por eles, porque o mal cega, não é? E nós, então, só a oração é que consegue fazer milagres, mas dá testemunho, não seja violenta, não se amor, não respondas, porque a resposta pode-se estragar mais, compreende? Faz silêncio, o silêncio é como São Francisco fez, quando saiu de Assis, e foi dar uma volta por Assis, vamos pregar. E passou toda a vila de Assis em silêncio. E chegaram ao convento e disseram, mas Francisco, nós não falámos nada. E dizer, foi o melhor sermão que demos. O silêncio é a chave. O silêncio é a chave da paz. E o que é o segredo? E a alma do negócio qual é? E o silêncio é a alma da paz. Portanto, o Maria é para dar o exemplo, ser testemunha, ser exemplo, ser paz. Se tu gritas, se tu vais criar guerra, como diz os anjos do céu, os anjos um dia diziam no Padre Lima, se às vezes vocês saberem que aquela pessoa vai dizer palavras contra Deus, vai dizer palavrões contra Deus, vai dizer, como é que é, praguejar contra Deus, é melhor não abrir a boca. Reza. Porque Deus vai sofrer quando aquela pessoa diz mal e vai se praguejar contra ele. Portanto, se tu sabes que à partida que aquela pessoa vai se revoltar, tu já pecaste. Tu já pecaste porque tu sabias que ela ia praguejar contra Deus. Ia dizer palavrões. E ofendeu a Deus, ofendeu-te a ti, ofendeu a todos que estavam. E publicou o mal. Deu publicidade. Portanto, quando tu sabes, à partida que o mal vai se espalhar, vai ser agressivo, tu não podes falar. Reza. Está bem? Então vamos terminar, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Façam sempre também bem o sinal da cruz. Sabem fazer bem o sinal da cruz? Pai, o umbigo, a parte de baixo é maior, não é? Senão estão a fazer uma cruz ao contrário. Isto não é o sinal da cruz. A cruz, Pai, Filho, vem cá acima, o Espírito Santo.
Amém. De paz. Boa tarde.